Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Hoje o assunto é ótica. E ótica, já sabe, né? Luz, propagação da luz. Hoje nós vamos falar sobre dióptro plano. O que é dióptro plano? Dióptro plano é um conjunto formado por dois meios diferentes, índices de refração diferentes, e eles são separados por uma superfície plana. O conjunto mais comum que a gente vê no nosso estudo do ensino médio é o conjunto ar e água, onde a gente tem um objeto que está na água e é visto por um observador no meio externo, que é o ar, ou um objeto que está no ar e é visto por um observador dentro da água. A gente vai ver primeiro esse caso aqui, ó, objeto na água, observador no ar, e depois a gente vê o segundo caso. Então vamos imaginar o seguinte, pessoal, faz de conta que eu tenho um peixe aqui dentro dessa água, um lago, e tem um observador observando esse peixe. Reparem um raio de luz, é claro, tem vários raios de luz saindo do peixe para o meio exterior, saindo da água para o ar. Vamos entender o fenômeno. A luz incide sobre a água, bate no peixe, parte dessa luz é refletida e chega até aqui o meio externo, onde o peixe está. Pode ser um lago, pode ser um aquário, não importa. Então o que acontece com esse raio de luz? Vamos usar um raio de luz para a gente entender o fenômeno. Se esse raio de luz passasse reto, propagação retilínea da luz, se ele atravessasse esse dióptro plano, essa superfície aqui, sem nenhum desvio, qual seria a trajetória desse raio de luz? Está aqui, ó, tracejado. A trajetória seria essa aqui. Mas lembrem, ele está passando de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Se esse raio estivesse exatamente na perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, ele iria passar reto sem desvio. Muda a sua velocidade, fenômeno da refração, mas iria passar reto sem desvio. Então esse raio vai sofrer um desvio, e como ele está indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, esse raio de luz se afasta da normal. Então está aqui, ó, a normal em relação à superfície, essa linha azul tracejada. Então se esse raio de luz se afasta da normal, qual vai ser o caminho que ele vai percorrer? Ele vai chegar aqui, ó, no olho do observador. Então o observador vai conseguir enxergar esse peixe porque o raio sofre um desvio. Mas reparem o observador agora. Para o observador, esse raio de luz, ele segue uma trajetória retilínea, propagação retilínea da luz, novamente. Então, para o observador, analisando esse raio, o que o cérebro do observador vai entender? Que esse raio de luz está vindo daqui, ó, como se ele estivesse propagando em linha reta. Então, qual o fenômeno que vai ocorrer aqui? Ele vai achar que o peixe está nessa posição. Vou desenhar o peixe aqui, ó. Então, para o observador, o peixe está aqui, ó. Então, esse é o fenômeno que ocorre numa situação como essa. Nós temos um objeto e a imagem do objeto. Nós temos um observador e ele percebe essa imagem numa posição diferente da posição real do objeto. Então, se por um motivo qualquer esse observador fosse tentar apanhar o peixe, ou com a mão, ou jogando uma lança, ele iria mirar onde? Não na posição real do objeto, mas na posição da imagem. Inclusive, isso já foi questão de vestibular. Bom, agora vamos fazer uma análise dessa situação. Será que é possível a gente estabelecer relações entre o índice de refração, a distância do objeto e da imagem até essa superfície e os ângulos de incidência e de refração? Eu vou fazer um desenho aqui de lado mais limpo dessa situação para a gente tentar estabelecer relações entre ângulos, índice de refração e a posição do objeto e a imagem. Então está aqui, pessoal, um esquema bem detalhado dessa situação. Então vamos analisar esse esquema aqui. Aqui eu tenho a posição do objeto e a posição da imagem. Essa situação aqui. Então aqui eu tenho um raio de luz que sai do objeto, passa da água para o ar e chega no olho do observador. E aqui eu tenho um raio de luz imaginário, que é como o observador percebe a posição da imagem dentro da água. Então vamos identificar primeiro o ângulo
de incidência. O ângulo de incidência é o ângulo entre o raio de luz e a normal. Então, o ângulo de incidência está aqui, ó, o ângulo I. E o que é o ângulo de refração? É o ângulo entre o raio de luz no meio para onde a luz passou e a normal. Então, o ângulo de refração está aqui. Agora, reparem, esse ângulo R é esse mesmo ângulo R aqui, ó, da normal até essa linha imaginária do raio de luz associado à imagem que o observador vê. Então, nós temos dois triângulos formados por esses ângulos. O triângulo formado pelo objeto, esse ponto onde o raio de luz cruza a superfície de separação dos dois meios e vem até aqui. E qual que é o segundo triângulo? A imagem até o mesmo ponto onde o raio de luz cruza a separação, a superfície de separação dos dois meios e vem até aqui, ó. Bom, são dois triângulos retângulos, eu já posso fazer algumas associações aqui. Em relação ao ângulo I, qual que é a tangente do ângulo I? A tangente do ângulo I é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto do ângulo I? Ó, cateto oposto é essa distância x, que vai do objeto até a normal. Essa distância também está aqui em cima. Vai do objeto até a normal. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? É a distância DO, que vai do objeto até a superfície de separação. Coloquei até aqui separado. É o DO. E para o ângulo de refração R, podemos fazer a mesma coisa. Vamos associar a tangente desse ângulo às medidas que a gente tem aqui. Então, a tangente de R é igual. R é esse ângulo. Qual que é a tangente? Cateto oposto, que também é o mesmo x, sobre esse segmento aqui, que é a distância da imagem até a superfície de separação. Bom, associamos os ângulos às medidas de objeto, imagem, em relação à superfície de separação. Esse desenho, pessoal, é bom esclarecer, ele está bem exagerado, tá? Os ângulos aqui de incidência e de refração, eles são menores que 10 graus. Ele está assim exagerado para a gente perceber as medidas dos triângulos e os ângulos no desenho. Mas, na verdade, nós estamos estudando casos em que esses ângulos são menores que 10 graus. E, para ângulos menores que 10 graus, de 10 graus, nós podemos considerar que a tangente do ângulo é aproximadamente igual ao seno desse ângulo. Isso é muito importante para essa relação que nós vamos fazer agora. Então vamos lembrar da lei de Snell? A lei de Snell diz o quê? N1 vezes o seno de I igual N2 vezes o seno de R. Bom, quem é N1? Índice de refração de onde a luz vem. Quem é o ângulo I? O ângulo de incidência. A luz sai desse meio e incide na superfície de separação. Quem que é o N2? É o índice de refração para onde a luz passa. E quem que é o ângulo R? É o ângulo de refração, raio de luz normal. Bom, agora eu vou usar essa propriedade, a tangente do ângulo é aproximadamente igual ao seno do ângulo, e vou jogar aqui para a gente ver o que acontece. Então, seno de I, eu posso considerar a tangente de I. Vou substituir aqui, ó. N1 vezes tangente do ângulo. No caso do ângulo de refração, a mesma coisa. Quem que é a tangente do ângulo de incidência? X sobre a distância do objeto até a superfície de separação. N2 vezes a tangente do ângulo de refração, x também, sobre a distância da imagem até a superfície de separação. Posso cortar x com x? Posso. Então ficou como? Ó, DI sobre DO, distância da imagem dividido pela distância do objeto é igual a
N2 sobre N1. Essa fórmula, pessoal, pode ser escrita de várias formas. Por quê? Vou colocar aqui para vocês, ó. De novo, quem que é o N1? É o índice de refração onde se encontra o objeto, ou o índice de refração de onde a luz vem. E o N2 é o índice de refração onde se encontra o observador, ou o índice de refração do meio para o qual a luz passa. Então você pode substituir aqui do jeito que você quiser. Eu prefiro dessa forma, ó, DI sobre DO igual índice de refração do observador, índice de refração do objeto. Por quê? Porque eu já estou associando a imagem com o observador. Quem que vê a imagem? É o observador. Então eu associo a imagem com o índice de refração do meio onde está o observador. E a distância do objeto eu associo com o índice de refração do meio onde está esse objeto. Então essa aqui, pessoal, é a equação do dióptro plano. Reparem que é um caso de refração. Para a gente entender bem esse fenômeno, temos que dominar a refração, temos que lembrar da lei de Snell, mas mais que isso, temos que saber conciliar a situação com a teoria para poder fazer a aplicação prática. Isso vale quando a luz vem do meio menos refringente para o meio mais refringente. Por exemplo, eu tenho um objeto aqui no ar e um observador dentro da água, vale também. Eu vou fazer um desenho rápido aqui e a gente analisa essa situação também, tá? Então eu vou sair daqui, ó, vocês darem um print nessa tela, e a gente volta rapidamente para a gente analisar a situação inversa. O objeto está no ar e o observador na água. Não sai daí que já vem. Então tá aqui, pessoal, um esquema onde o objeto se encontra no ar, índice de refração menor, é o meio menos refringente, e o observador se encontra dentro da água. Índice de refração maior é o meio mais refringente. Reparem que, por exemplo, um pássaro sendo observado por alguém dentro da água. Pode ser um peixe dentro da água, um observador, um mergulhador aqui, olhando lá para fora. Claro, a luz aqui do meio ambiente incide sobre o pássaro e o raio de luz se propaga do ar para dentro da água. De novo, se ele seguisse a trajetória retilínea, qual seria a trajetória desse raio? Ele se propagaria em linha reta, viria parar aqui. Mas ele passa do ar para a água, ele sofre um desvio. E nesse caso, o desvio faz com que o raio se aproxime da normal. Então, ao desvio aqui, ó, nessa situação não chegaria no olho do observador, nessa situação com desvio chega no olho do observador. Essa relação vale para essa situação também? Vale também. DI, DO, índice de refração passa, provém, ou índice de refração onde está o observador, índice de refração de onde está o objeto. O que vocês têm que diferenciar dessas duas situações é que neste caso, ó, a imagem está mais próxima da superfície de separação dos meios. Nesse caso, a imagem está mais longe, está mais afastada, ó, a distância da imagem, a distância do objeto, está mais afastada da superfície de separação entre os dois meios do que o objeto. Então aqui, para o observador, esse objeto aparenta estar numa profundidade menor. E neste caso, para o observador, o objeto aparenta estar numa altura maior. Tá ok? Vou deixar vocês darem um print nessa tela também. E aí a gente já volta com um exercício de aplicação sobre isso. Vou colocar aí na tela. Se a gente resolver, que a gente já vem com a resolução. Não sai daí. Então vamos lá, pessoal. O que o enunciado está falando? Que é comum mergulhadores relatarem que enxergam objetos que eles encontram quando estão mergulhando com dimensões que parecem ser maiores do que os reais. E as pessoas tentam justificar isso dizendo que, como o mergulhador usa uma máscara de mergulho, né? Normalmente essa máscara é feita de vidro, acrílico, plástico, essa máscara funcionaria como uma lente de aumento. E por isso que eles enxergam objetos maiores, com imagens maiores do que o tamanho real. Será que isso é verdadeiro? Vamos analisar aqui, ó. Essa é uma situação de dióptro plano, onde eu tenho um objeto, no caso um peixe, está dentro da água. Eu tenho o observador
usando uma máscara de mergulho e dentro dessa máscara tem ar. O peixe está na água. Essa é a situação real observada pelo observador. Então, o que o enunciado nos diz? Primeiro, que as dimensões do peixe são 80 centímetros. Então aqui está uma extremidade do peixe, eu marquei aqui o ponto A e o ponto B. O tamanho do peixe real é de 80 centímetros. A extremidade A do peixe até o observador, a distância é 40 centímetros. Então, o que nós podemos falar da situação real? Qual que é o tamanho do objeto, então? 80 centímetros, do ponto A até o ponto B. Esse é o tamanho do peixe. Qual que é a distância DA? É a distância que vai do observador até o ponto A, primeira extremidade do peixe, 40 centímetros. E a distância DB é que vai do observador até a outra extremidade do peixe. Fica claro de ver que é 40 mais 80, 120 centímetros. Agora, qual que é a situação que o observador enxerga? Qual que é a imagem que o observador enxerga? Então eu marquei o peixe aqui, a princípio está na mesma posição, eu não sei quais são essas distâncias. E aqui está o A' e o B', os extremos do peixe, as extremidades do peixe. Então qual que é o tamanho da imagem? É a distância OB', né? Menos a distância OA'. Então está aqui. O tamanho da imagem, que é a linha B', é a distância do observador até B' menos a distância do observador até a linha. Como é que eu faço para achar essas distâncias? Vou usar as equações do dióptro plano. Vamos aplicar então para o ponto A e para o ponto B, para a gente determinar essas distâncias e descobrir o que realmente está acontecendo com a imagem. Vamos lá? Então está aqui, pessoal, a equação do dióptro plano para a nossa situação. Reparem. Eu coloquei simplesmente, ao invés de colocar distância OA', eu coloquei distância A'. Por quê? Porque a distância do observador até a linha é exatamente a distância da imagem até a superfície de separação entre os dois meios, a água e o ar. Quem que é a superfície de separação? Ele diz a fina placa de vidro. É o vidro da máscara. E ele diz para desprezar essa espessura. Então, a distância OA', coloquei aqui como distância A', e a mesma coisa aqui, né? OA, eu coloquei distância A. Índice de refração do observador, o observador está onde? No ar. Sobre o índice de refração do objeto, o objeto está onde? Na água. Como é que vai ficar essa equação então? DA' é igual índice de refração do observador vezes DA sobre índice de refração do objeto. Índice de refração do observador, ele está onde? Está no ar. Distância DA, 40 centímetros. E o índice de refração do objeto, ele falou, é 4/3. O objeto está na água. Então, como é que fica isso aqui, DA' é igual 40 vezes divisão de fração, mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. 3 dividido por 4. 40 dividido por 4, 10 vezes 3, 30. Então, DA' eu já achei que é 30 centímetros. Quanto vale DB'? DB' é igual, agora é a distância de O até B, que é 120, vezes 3 sobre 4. DB' vai ser 120 dividido por 4, 30, vezes 3, 90 centímetros. Então, aqui, qual que é o tamanho da imagem? O tamanho da imagem é a linha B', que é B' menos a linha. B' menos a linha, 90 menos 30. 90 menos 30 igual 60 centímetros. Então vamos analisar a resposta agora. Olha, na verdade, o tamanho da imagem que o observador está vendo é menor do que o tamanho da imagem real. Ele está vendo um objeto com 60 centímetros e o objeto real tem 80 centímetros. Então, por que para ele parece que o objeto é maior? É porque ele está mais próximo. Reparem, o ponto A' está a 30 centímetros e o ponto A
está a 40. Mesma coisa com o ponto B e B'. Ó. B' está a 90 e o ponto B está a 120. Então, o observador enxerga uma imagem maior porque o objeto está mais próximo dele e não porque a máscara de mergulho serve como uma lente de aumento. Isso é fácil de verificar, né? Coloca o seu dedo aí, ó, em frente à tela do computador, do celular ou do notebook. Você vai ver que seu dedo parece maior do que os objetos que estão ao seu redor. Por quê? Porque ele está mais próximo do seu olho. Então, se essa fosse uma questão de múltipla alternativa, poderia perguntar, por exemplo, a imagem vai parecer para o observador mais perto, mais longe, ou igual? Vai parecer mais perto. São perguntas diferentes para o mesmo problema. Então é importante analisar o que o enunciado quer, analisar a situação para achar a resposta correta. Pessoal, dióptro plano, ótica, vou deixar uma lista de exercícios aí no canal, tente resolver. Vocês viram que reflexão total e dióptro plano tem tudo a ver com refração. Então, dê uma revisada nos vídeos, dê uma revisada no vídeo de refração, tentem resolver os exercícios, consulte seu material didático. Se ainda assim tiver dúvida, deixa nos comentários que nós vamos responder. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!